Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler, hoje vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Depois eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo, mas nós vamos ler inicialmente o versículo 9. Segundo Crônicas 33, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra de salvação, essa palavra de vida, e que o Teu nome em todas as coisas, Senhor, seja glorificado. Te pedimos mais uma vez pelo Teu servo pastor Malta, restaura-lhe o ânimo, tira toda a ansiedade que tem feito sofrer o Teu servo, aquieta o seu coração em nome de Jesus, e fala conosco hoje de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria hoje começar dizendo a você que há salvação até para o pior pecador. Não há um só lugar onde a graça não possa entrar, visitar e transformar. E eu queria hoje estimular a igreja a continuar orando por todos aqueles que ainda estão distantes de Deus no meio da família, mesmo que pareçam irrecuperáveis. Esse capítulo mostra a história do rei Manassés de Judá, cujo reinado foi o mais desastroso da história por causa de sua impiedade. A ideia central aqui é evidenciar que a graça irresistível de Deus pode alcançar sim o mais vil pecador, mesmo que aos olhos humanos ele pareça irrecuperável. Vamos tentar entender um pouco melhor este relato. Manassés foi o 13º rei de Judá, era filho do rei Ezequias, um rei que fez o que era bom diante de Deus, era um homem piedoso, fez o que era reto perante o Senhor. Ele começou a reinar com 12 anos e reinou por 55 anos em Judá. Teve um período de corregência com seu pai Ezequias, ou seja, ele viu a bondade do seu pai, ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que seu pai fizera de bom e reto diante do Senhor. O seu nome, Manassés, significa aquele que esquece. É interessante a gente conhecer o significado dos nomes bíblicos. E foi exatamente isso que Manassés fez. Ele esqueceu do Senhor a despeito de tudo que viu e ouviu com a piedade do seu pai Ezequias. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Embora em sua vida tenha tido muitos privilégios e oportunidades, esse homem desperdiçou tudo. Era o chamado rebelde sem causa, como tantos que vemos em nossos dias, e acabou enveredando por um caminho terrível de malignidade. Os noticiários de hoje, bem como a própria história geral, nos dão conta do enorme rol de homens e mulheres malignos. São assassinos, feiticeiros, monstros pervertidos, traficantes, estupradores, déspotas sanguinários, mentirosos patológicos, traidores, parricidas, matricidas, pedófilos, sequestradores, canibais, enfim, a lista, na verdade, ela é interminável. É difícil para nós imaginar os responsáveis por tais crimes e tragédias, salvos em Cristo. Certa vez eu ouvi uma pregação de um pastor, filho do comediante Costinha. Costinha morreu salvo em Jesus. E aquele pregador, ele dizia: eu afirmo que teremos
grandes surpresas na eternidade. Quando ouvimos menção dessas pessoas e suas práticas malignas, a nossa reação humana é indignação e a nossa tendência é de achar que não há salvação para elas. Julgamos, condenamos sumariamente, duvidamos da graça de Deus, bem como do poder regenerador do Santo Espírito. Na verdade, a graça de Deus só se discerne pelo Espírito. É o favor imerecido de Deus. A história do rei Manassés nos dá a impressão que foi registrada nas páginas da Bíblia Sagrada para mostrar que a graça de Deus é infinitamente maior e mais poderosa que o pior pecado que o homem possa cometer. E o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Afinal, quais os pecados do rei Manassés? Primeiro, ele liderou o povo a pecar contra Deus. Versículos 2 e 9 dizem o seguinte: ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele usou a sua influência para desviar as pessoas de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele levou a nação a fazer pior que as nações pagãs. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Era um viciado em astrologia. Segundo, ele profanou a casa de Deus. Versículos 4, 5 e 7 dizem o seguinte: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele introduziu ídolos abomináveis no templo do Senhor, profanou e insultou a santidade de Deus. Acha que foi só isso? Não. Em terceiro lugar, ele transformou-se num feiticeiro, num agoreiro. Versículo 6 diz: queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos, queimando-os vivos a Moloque, deus pagão. Era adivinho e agoreiro, tratava com necromantes, consultava os demônios que se faziam passar pelos mortos. Acha que foi só isso? Não. Ele derramou muito sangue inocente. Em 2 de Reis 21:16 diz o seguinte: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Além de matar seus próprios filhos, ainda matava os filhos dos outros em sacrifícios intermináveis. O historiador Flávio Joséfo diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém por ordem de Manassés. Foi esse rei sanguinário e perverso que mandou cerrar ao meio o profeta Isaías, segundo historiadores. A impiedade de Manassés suscitou o juízo de Deus sobre ele e seu povo. Versículos 10 a 12 dizem: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus alertou, disciplinou, enviou-lhe profetas, mas ele e o povo endureceram o coração. Diz o sábio ditado: quem não ouve cuidado, ouve coitado. Foi o que aconteceu com Manassés, que pagou um alto preço por sua rebelião e desobediência. Segundo lugar, a prisão de Manassés, versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias,
e o levaram à Babilônia. Ele é arrancado do trono, preso com ganchos e levado cativo para a Babilônia. Babilônia era o centro da feitiçaria do mundo, mas os ídolos aos quais Manassés servira não puderam livrá-lo. Terceiro lugar, a angústia de Manassés. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Desespero e a angústia profunda de alma o fizeram lembrar que existe o Deus verdadeiro e que dele não se zomba. Será que há saída para o rei Manassés? É possível a conversão de uma pessoa dessa? A graça de Deus responde que sim. Versículos 12 a 16 falam isso. Então, a genuína conversão, primeiro a humilhação de Manassés. A genuína conversão começa com o arrependimento, que é a tristeza segundo Deus, que produz vida. Manassés muito se humilhou perante o Deus de seus pais, o único e verdadeiro Deus. Segundo lugar, a maravilhosa graça de Deus em ação. Versículo 13 diz: fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha que coisa tremenda isso aqui. Deus é rico em perdoar. Embora abomine o pecado, Ele ama o pecador arrependido. O Senhor ouviu o clamor de Manassés e atendeu-lhe a oração, fazendo voltar ao seu trono. Aquele homem que passara a vida inteira invocando demônios e levantando altares a deuses pagãos, na hora do aperto do sofrimento cai em si e clama ao verdadeiro Deus, e o Senhor socorre. Glória a Deus. Em terceiro lugar, as provas do arrependimento de Manassés, porque também não adianta você dizer: eu estou arrependido. Arrependimento é mudança de vida. O pastor, o reverendo Nicodemos, ele diz: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E as evidências do arrependimento são mudanças visíveis. Quais as mudanças que aconteceram com o arrependimento de Manassés? Primeiro, Manassés reconheceu que o Senhor era Deus, os olhos dele foram desvendados. Segundo, edificou o muro de fora da cidade. Terceiro, ele lançou fora todas as abominações que havia colocado na casa do Senhor. E quarto, ele derrubou os altares pagãos e restaurou o altar do Senhor e ordenou ao povo a servir somente ao Senhor. Arrependimento é isso. Mudança profunda de alma, de rota, de prumo. E é andar na direção do Senhor. O que essa história nos ensina hoje? Primeiro, a piedade dos pais não garante a salvação dos filhos. A salvação é pessoal e é intransferível. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus irmãos, pelos seus parentes, ainda distantes de Deus. Segundo, não há impiedade ou grau de pecado que esteja além do alcance da graça e do perdão de Deus. Terceiro, você que recebe esta palavra, não endureça o seu coração, não espere uma tragédia para voltar-se para Deus. O dia da mudança é hoje, a hora é agora. E em último lugar, um coração sinceramente arrependido recebe perdão e salvação. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado e esquecido por Deus. Que o Senhor ministre essa palavra ao seu coração, que você possa reler todo o texto, todo o capítulo 33 de 2 Crônicas, possa ler essa história várias vezes e ver aquilo que Deus pode fazer nas situações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos clamar a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor alcance os nossos queridos que ainda estão distantes de Ti, filhos, irmãos, parentes, amigos, aqueles que não tiveram seus olhos desvendados ainda. Que o Senhor visite meus primos, minhas primas, que o Senhor visite, Pai, todos aqueles que precisam de uma experiência viva e transformadora contigo, Pai. Eu não estou falando de religião, estou falando de encontro pessoal com Cristo vivo, esse encontro que transforma, esse encontro que liberta.
Te peço pelos lares, te peço pelos casamentos falidos, te peço uma ressurreição sobre os lares, uma ressurreição sobre os negócios. Eu te peço, Senhor, que o Senhor visite a todos nós, a todos os lares desta comunidade, a todos que estão ouvindo essa palavra agora, que o Senhor esteja restaurando e renovando as forças e o ânimo, em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.